Fala galera, eu sou Maurício Monteiro, professor de Química de vocês, e na aula de hoje vamos falar sobre classificação de cadeias carbônicas, gente. Mas antes de começar essa aula, eu quero que você venha aqui na descrição desse vídeo e faça o seguinte, procure aí onde tem dizendo lista de e-mail VIP. Gente, você preenche o seu nome, seu e-mail e você vai ficar recebendo semanalmente, toda vez que eu postar, você vai receber um mapa mental, que é o resumo da aula, mais uma lista, uma ultra mega lista de exercícios, gente, com gabarito. Isso é fantástico. E tudo o que? A custo zero, que é o melhor ainda, né? 0,800, tudo de graça. Então, se inscreve, coloca teu e-mail. Eu não vou ficar mandando chatices, nem, enfim. Você vai receber material que vai ser útil para os teus estudos. Então, vamos lá. As cadeias carbônicas, gente, são divididas, são classificadas, melhor dizendo, de três maneiras. Tem a cadeia aberta, que é o oposto da fechada, e tem a mista, que é a mistura de aberta e fechada, certo? Fica só atento no seguinte, cadeia aberta também é chamada de acíclica ou alifática, e a fechada chamada de cíclica. Então, vamos para o que interessa abrir essa aula maravilhosa. Olha só, então, nós temos o seguinte, galera, para classificar as cadeias abertas, a gente vai usar três critérios. Primeiro, o tipo de ligação que há entre os carbonos, a existência de radicais e a presença de heteroátomos. Vamos falar detalhadamente de cada um deles agora. Vê só. Então, quanto ao tipo de ligação entre os carbonos, vocês concordam comigo, vocês estão visualizando aqui essa estrutura desse composto. Ela é tida como saturada quando as ligações entre os carbonos, esse link chato fica aparecendo, né? Mas tudo bem. Aqui é a referência, tem onde eu busquei a imagem, né? Na Wikipedia e tal. Ou Wikipédia, como vocês queiram chamar. Mas é só. Entre os carbonos, perceba que só há ligação simples. Para não ficar aparecendo, eu vou convidar aqui um recurso. Gente, eu estou usando, estou adorando esse troço aqui. Ó. É aquele captura de imagem, né? Pronto, que dá para a gente rabiscar aqui. Vê só. Então, vou pegar aqui o lapisinho. Perceba que entre os carbonos só há um tipo de ligação. Qual é? Ligação simples. Olha só que coisa bonita. Então, ela é chamada de cadeia saturada. Já essa de baixo, ela é uma cadeia insaturada. Ó, eu já coloquei de propósito essa representação aqui em forma de linha simplificada para você treinar aí as diferentes representações, as diferentes formas de representar um composto orgânico. Então, em forma de linha, os carbonos não aparecem. Então, eu evidenciei aqui. Entre esses carbonos, há uma ligação dupla onde? Aqui. Então, toda vez que você tiver entre carbonos da cadeia, lembrando, gente, que a cadeia principal, a gente vai ter um vídeo só sobre cadeia principal, como identificar e tudo mais, mas eu já vou adiantar para vocês. Cadeia principal é a maior sequência de carbonos possível em um composto, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a cadeia principal olha que coisa horrorosa, meu desenho, mas está tranquilo, né? Dá para entender. Então, entre os carbonos da cadeia, existe alguma insaturação, ou seja, alguma ligação dupla ou tripla? Tem. Então, se há insaturação, há então a classificação dessa cadeia é insaturada. Poderia ser uma tripla, viu, gente? Poderia ter outra dupla. Cadê? Poderia ter uma dupla aqui, poderia ter uma tripla aqui. Esquece o número de hidrogênios, tá? Só para você entender. Então, resumindo, tem saturada quando só são ligações simples e insaturada quando tem uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos da cadeia principal. Massa? Então, vamos voltar aqui. Playzinho. Pronto. Quanto à existência de radicais de carbono. Gente, o que danado é radical? Radical é o seguinte. Você tem, vou chamar de novo nosso melhor amigo, né, da aula de hoje, é esse parangolé aqui, é o nosso quadro negro. Então, vê só, gente. A cadeia é tida como normal, eu vou evidenciar o carbono aqui, faça isso toda vez que você precisar para não confundir. Então, a cadeia carbônica, ela é aberta, por que aberta? Eu nem defini, não foi, gente? Coisa horrível. Cadeia carbônica aberta significa o que, Maurício? Significa que existem extremidades na cadeia, de tal modo que essas extremidades não se fecham formando nenhum ciclo, nenhum anel, tá? Então, você tem um tipo de cadeia que é aberta. Estou fazendo uma definição bem chula mesmo, só para você entender.
ela é classificada como normal quando da cadeia principal não sai nenhuma ramificação de carbono. Tem gente que confunde, olhando para aqui, esse carbono, você sabe que tem um hidrogênio aqui, outro aqui, para completar a valência do carbono, né? 1, 2, 3, 4 ligações. Aí tem gente que acha que isso aqui é um radical, e aí diz que é uma cadeia ramificada. Só que só é radical se tiver carbono. Então, se tivesse um CH3, então seria um radical, beleza? Então, a cadeia já seria uma cadeia ramificada, mas não é o caso dessa daqui. Deixa eu apagar, pronto, olha só. Beleza? Agora vamos para de baixo. A de baixo é ramificada. Qual é a cadeia principal dela aqui, gente? Ó, eu tenho a cadeia principal, um carbono seguido um após o outro, né? Então temos carbonos aqui, ó, que são carbonos primários das extremidades, os carbonos intermediários. Opa, esse aqui é o que, gente? Esse carbono. E esse? E esse? Esse aqui é carbono secundário. Agora, tu está percebendo que esse aqui é um carbono terciário, que está se ligando a 3 carbonos, significa que aqui ele teve uma ramificação. Aqui também teve outra ramificação, então esse aqui também é um carbono terciário. Nesse caso, gente, eu tenho essa ramificação, esse radical metil e esse outro radical metil. Logo, essa cadeia ela é classificada como cadeia ramificada, tá bom? Você está vendo como é facinho? Super fácil, né? Então, vamos voltar aqui para o mapa. Beleza. Cadê? Vamos seguir. Vou dar o play aqui para passar. Por fim, eu tenho o que? Quanto à presença de heteroátomo. Ó, essa aqui a galera erra com força. Eu vou dizer agora o porquê. A primeira cadeia, gente, ela é chamada de homogênea. Homo significa o quê? Igual. Não é verdade? Homo, igual. Se você pegar a cadeia principal, você vai perceber, você vai notar que nessa cadeia todinha só vai ter o quê? Átomos de carbono. Maurício, tem aqui ó, um CH3. Ó. Essa aqui, além de ser homogênea, ela é ramificada também, tá? Pode ser. E tem aqui um átomo diferente de carbono, que é o oxigênio. Só que esse cara não é considerado um heteroátomo, uma vez que ele não está entre carbonos. Portanto, essa cadeia, como a cadeia principal só possui átomos de carbono, ela é chamada de homogênea. Agora, vê só essa de baixo, repara. Perdi o lápis aqui, pronto. Ela tem carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui. A cadeia principal é essa daqui. Fazer rápido, a gente ganha tempo. Pronto. Notem que entre esse carbono aqui e esse outro carbono, há o quê? Um átomo de oxigênio. Esse aqui é o chamado de heteroátomo, gente. Então, eu tenho aqui, parece o hidrogênio, H de hidrogênio, né? Não, mas de heteroátomo. Então, esse oxigênio ele é considerado heteroátomo, classificando agora a cadeia como heterogênea. Só pode ser oxigênio, Maurício? Não, poderia ser um nitrogênio, poderia ser um enxofre, poderia ser um fósforo, tá massa? Só não poderia ser quem? Um hidrogênio, por exemplo, que é monovalente, só faz uma ligação. Não poderia ser quem? O cloro. O cloro é monovalente, não poderia ser, tá massa? Então, fica aí mais essas duas classificaçõezinhas, tá? E vamos para onde agora? Próximo vídeo, gente, eu vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar grande, mas vamos falar depois de cadeia fechada e, por fim, cadeia lá no finalzinho aqui, cadeia mista. Não esquecem, antes de sair, de favoritar esse vídeo, compartilha com os amigos, com os inimigos, dê o seu joinha para ajudar a divulgação desse material e que mais? E não esquece de colocar teu e-mail na lista de e-mail, gente. Não esquece de botar o teu e-mail para tu receber todo o material de graça. Massa? Então, fortíssimo abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima aula, que é já já.